seria a forma correta de se batizar? Ou então, será que todo tipo de batismo é correto e o que importa é a fé? Outro assunto que também é muito comentado: Maria, Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Existem várias denominações para se referir à Mãe de Jesus Cristo, mas afinal de contas, qual seria a verdadeira importância dela em relação à Bíblia ou então todas as fãs cristãs? É isso que iremos discutir no Em Revista de hoje, com Padre Miguel Romano, Pastor Roberto Cruvinel, Pastor Luciano Escala, Padre Cleodon Amaral e, para comandar, o Em Revista de hoje, EV Sobral. Estamos aqui, já prontos, já foram apresentados, portanto, cada um dos nossos convidados, mas o pastor Luciano é a primeira vez no Em Revista. Então, eu quero agradecer sua presença, pastor, que é muito simpático, tem um sorriso muito cativante, muito legal, e está em que igreja? O senhor é missionário ou o senhor atua em alguma igreja, numa localização específica? Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui partilhando da palavra de Deus, é um prazer participar desse programa que eu sempre acompanho. O pastor Roberto Cruvinel é um grande amigo e eu sempre acompanho esse programa, sempre acompanho os debates. Sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e ela fica localizada na Vila Brasilândia, na capital de São Paulo. E quanto tempo já, pastor, que está lá? Bom, eu sou pastor há 18 anos. Nessa igreja, eu sou pastor há 17 anos. Então, praticamente, toda a minha caminhada como pastor tem sido nessa comunidade, nessa igreja localizada na periferia de São Paulo. Que bom, bacana. E em nome de toda a produção, de toda a TV, seja bem-vindo, o senhor e sua comunidade, porque atrás do senhor tem toda a sua comunidade, né, junto com a gente aqui assistindo, vendo, né? E o assunto hoje vai pegar, né, Cleodon? Você está preparado, Cleodon? Padre, padre já botou 2 escudos atrás dele para proteção. E o pastor Roberto Cruvinel, que está entusiasmadíssimo. Na verdade, até o tema do batismo foi sugerido por ele mais de uma vez, né, pastor? Exatamente, meu amigo EV Sobral, meus companheiros, amigos, e já de uma caminhada longa, o padre Miguel, né, que não é lá do Rio, é daqui de São Paulo, também, padre Cleodon, você viu aqui que eu fiz um trocadilho, né, EV Sobral? Eu vi. E também... São ótimos seus trocadilhos, são ótimos. É ótimo. Ele é tão bom que eu tenho que explicar ele depois. E o pastor Luciano Scala, esse tema do batismo infantil é um tema que é empolgante. Na verdade, não tem a ver somente com católicos romanos, muitos evangélicos, muitos protestantes praticam batismo de infantes. Eu como professor de língua grega, procuro realizar os ritos, ou, na verdade, as ordenanças, baseado na exegese do texto. Mas respeito. E aí nós vamos debater isso aí. Com relação a Maria, pastor, mais ainda. Pastor, por favor, o senhor aguarde, porque já começou a debater antes de eu abrir o debate, não adianta. Tá bom. Padre Miguel, obrigado por ter vindo. O Padre Miguel também tem uma devoção muito grande a Santa Teresinha, não é isso, Padre? Sim, uma devoção muito grande a Santa Teresinha do Menino Jesus. E celebramos a festa dela no dia 1º de outubro, a padroeira das missões, né? E ela é considerada como uma grande irmã universal, né? Porque muitos veem nela um exemplo assim, de simplicidade, um exemplo de abandono, pequenez, que falta hoje em dia aos homens, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, celebramos com alegria. E tem um canal no YouTube chamado Sereu Amor, né? Onde eu levo um pouquinho também essa mensagem de Santa Teresa do Menino Jesus. Que o Papa João Paulo II nomeou padroeira dos artistas, dos atores, né? Dos atores e atrizes, porque se achou fotos dela já depois de muitos anos, né?
já foi um achado contemporâneo, aonde ela se via que muitas vezes ela saía do convento para se apresentar nos arredores da capital, né, como atriz. E dentro do próprio convento atuava como atriz. Então, João Paulo II, quando apertaram ele, falaram: olha, mas ela saía do convento, a santa ia se apresentar como atriz. Ele falou: então tá resolvido, ela é padroeira dos atores. E assim ficou. E assim ficou. Ela se vestiu de Joana d'Arc no convento para representar uma peça de Santa Joana d'Arc. Sim, essa é a foto mais conhecida, né? É a mais conhecida. E no Rio, em Copacabana, entre Botafogo e Copacabana, na entrada do túnel, lá tem a igreja onde tem uma exposição muito grande de fotos reais, né, dela, né, de várias fotos, né, algumas raras, inclusive. Não sei se você já esteve lá, padre Miguel. Não estive. É muito legal, você vai gostar muito de conhecer. Fica ao lado do shopping Rio Sul. Eu acho que é o nome da paróquia Santa Terezinha mesmo, mas eu não tenho muita certeza disso. Mas, meus amigos, estamos começando o debate, né? E eu já queria ouvir, porque ele está começando hoje, né? O pastor Luciano. Pastor Luciano, vamos começar pelo batismo, que o pastor Roberto já deu a entrada, Sim. né? Então, eu gostaria de saber do senhor: por que negar o batismo na infância? Por exemplo, o senhor não aceita, se alguém chegar na sua igreja e falar: quero fazer parte da igreja, tem que ser batizado novamente? Bom, essa questão do batismo na infância foi até algo que o pastor Roberto Cruvinel colocou aqui na apresentação dele. É algo que dentro da igreja evangélica, igreja protestante, no modo geral, ele não é praticado, né? Apesar que ainda existem algumas igrejas que elas acreditam que pode ser feito, porque eles utilizam a ideia de que a criança dentro do judaísmo, e também no caso de Jesus, ele foi levado ao templo e ele foi apresentado. Então, na verdade, acredita que o batismo se torna como uma iniciação à doutrina, à caminhada cristã. Porém, esse princípio, e nós olharmos por esse viés, ele não vai ter, ao meu ver, uma base bíblica, para que nós possamos dizer que naquela época da igreja primitiva, por exemplo, crianças eram batizadas. Em nenhum momento na história, em nenhum momento dos escritos dos apóstolos, nós encontramos crianças sendo levadas para serem batizadas. O que nós encontramos são adultos, pessoas que tinham a consciência da sua condição de pecador, né? E ali aceitavam o batismo e rejeitavam assim a sua vida de pecado que tinham antes de ter esse encontro com Cristo. Então, o batismo, quando ele é colocado para as crianças, eu, ao meu ver, não vejo nenhuma base bíblica para que nós possamos efetuar tal prática. Isso é o meu ponto de vista. No caso, pastor, de alguém chegar na sua igreja e falar: não, eu me converti, eu quero fazer parte e eu já fui batizado. Mesmo Sim. assim, isso acha necessário que faça o batismo novamente? Então, quando acontece de pessoas virem, por exemplo, de outras igrejas, e o batismo, o que nós perguntamos é como ele foi feito. De que forma que foi esse batismo? Ele foi feito, primeira pergunta que eu faço, ele foi feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Sim. Então, esse batismo, ele é aceito na nossa denominação, ele é aceito na nossa igreja. Não é necessário a pessoa batizar de novo. Se o batismo que a pessoa fez, ele seguiu essas regras, nós não colocamos a necessidade de fazer um outro batismo. Não se importando se foi feito água corrente, ou se foi feito por aspersão até mesmo, nós não questionamos isso. O que nós perguntamos é se foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Roberto, o senhor concorda com isso? Sobral, eu concordo, mas tem algumas questões que são importantes colocar aqui. Em que pese essa questão do batismo de infantes ter fundamentações diferentes, por exemplo, na Igreja Católica Romana, na Igreja Anglicana, na Igreja Ortodoxa, inclusive também entre algumas igrejas protestantes, por exemplo, os presbiterianos, eles praticam o batismo de infantes, o batismo
de crianças. Agora, é importante entender o que é exatamente o batismo. Algumas denominações entendem que o batismo em si é um sacramento, e nós não admitimos isso porque entendemos que o batismo é, de fato, uma ordenança de Cristo. A própria palavra, o substantivo grego, isso para o Novo Testamento, porque você vai encontrar tipos de batismo, inclusive em outras religiões, como ritos de iniciação. Mas para o cristianismo, a palavra batismos, que é um substantivo, no caso aqui um nominativo masculino, tem a ver com lavagem cerimonial. Mas a mesma palavra que tem a ver, que é um neutro, batisma, que fala batismo, vem do verbo baptizo, colocar dentro, emergir. Nós, cristãos pentecostais, efetuamos o batismo por imersão, como uma ordenança de Cristo. Eu, particularmente, pastor Roberto Cruvinel, se algum irmão chegar em nossa igreja e me disser, eu fui batizado por aspersão e creio na fé, eu creio em Cristo, ele vai participar da ceia comigo tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. A dificuldade que eu tenho é com o batismo de criança, porque o batismo, no meu entendimento, ele envolve arrependimento. Eu não encontro no Novo Testamento nenhuma, e aqui eu quero dizer a toda a comunidade católica, a todos os meus irmãos protestantes, que aqui não tem nenhum demérito ou desrespeito à liturgia ou à forma de crer de quem quer que seja. Estou compartilhando a forma que nós, cristãos pentecostais, evangélicos, acreditamos, e a maioria dos evangélicos no Brasil e no mundo, que o batismo deve ser ofertado para quem se arrepende. Você não vê nenhuma criança sendo levada ao batismo. Eu tenho muitos textos aqui, bíblicos, que nós podemos falar no decorrer do programa, né? Que de fato mostram que nenhuma criança foi levada. Inclusive, eu tenho um debate desse no meu canal do YouTube, com um irmão presbiteriano, um pastor presbiteriano, falando sobre isso. Nós, analisando texto por texto. Então, para ser batizado, primeiro, tem que ter um encontro com Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados. Como que uma criança pode compartilhar arrependimento? Porque a palavra arrependimento, Evê Sobral e meus irmãos, significa metanoia, vem do grego metanoia, mudança radical de pensamento. Como uma criança pode ser? Já que o pastor está aqui, o padre Cleodon, que é um hebraísta, né, especialista em cultura judaica, muitos protestantes presbiterianos dizem que eles batizam crianças porque aliam à circuncisão. Ora, mas são coisas diferentes. Circuncisão é judaica e o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Padre Miguel, o que o senhor pensa a respeito do batismo feito só com adultos? Então, dentro da nossa doutrina, da nossa doutrina cristã e católica, existe um caminho chamado catecumenato cristão, que significa que aqueles que não receberam um sacramento, os 3 primeiros sacramentos da iniciação da vida cristã, que é o batismo, que é a Eucaristia e que é o crisma, recebem depois desse desejo de conversão, de abraçar a fé, a doutrina cristã e católica, recebe então esse sacramento, faz esse caminho catecumenal para receber esses sacramentos, inclusive o batismo, que é dado na vigília pascal, no sábado da vigília pascal. Então, eles fazem todo este processo, esta caminhada de fé, esse compromisso de conversão para abraçar esses 3 sacramentos em uma única vez de iniciação cristã. E quanto ao batismo de crianças, né, o que eu tenho visto também é uma certa... tentar explicar, é uma certa crendice, às vezes popular, de que se você não batizar o seu filho vai ser pagão. Se você não levar o seu filho para batizar agora, bebezinho, ele vai ter algum problema, ele não vai ser protegido por Deus. Então, algumas pessoas, muitas vezes, não entendem, né? E o sacramento em si, o sinal do sacramento do batismo,
e até mesmo nas nossas comunidades católicas, nas nossas pastorais, e talvez até mesmo o nosso padre Cleodon concorde comigo, há uma falta de preparo entre os catequistas do batismo para tentar desmificar esse tipo de contexto, né? Se você não batizar, o seu filho vai ser pagão. Se o seu filho não for batizado, ele vai acabar tendo algum problema. Enfim, mas eu concordo realmente que talvez, né, o melhor realmente é as pessoas terem uma certa consciência realmente do sacramento do batismo. Porque muitas crianças que depois são batizadas e crescem, tornam-se adultos, muitas vezes deixam de ser católicos, deixam de professar a fé católica, se tornam espíritas, vão para outras religiões ou até mesmo se tornam ateus, né? E não professam a fé. Então, não teve esse entendimento em relação ao batismo. Apesar que o batismo para nós católicos, ele é indelével, é uma marca para sempre. Uma vez batizado, né, está batizado para sempre. Mesma coisa o ministério da ordem. Uma vez ordenado sacerdote, você é sacerdote para o resto da vida. Independente se você deixar as ordens de exercer o seu ministério, você continua padre por causa do sacramento recebido. Padre Cleodon, agora você me diz o que você concorda e discorda de todos eles. Mas antes de você falar, ou talvez no decorrer da sua fala, eu queria saber por que existe a confirmação do batismo na Igreja Católica, que damos o nome de crisma. Se não houver isso, é porque você passou o tempo de validade do batismo e você pode ser considerado não batizado? Muitos católicos fazem essa pergunta, né? Porque a gente, quando adulto ou já jovem, a gente tem que batizar de novo, ou não. Deixo essa pergunta no ar e fique à vontade aí de dizer o que concorda e discorda. Bem, com relação ao pastor Luciano, a Igreja Católica, ela também olha muito a forma que é usada para o batismo. Por exemplo, às vezes uma pessoa vem de uma outra igreja para a Igreja Católica e ela quer confessar a fé católica e a gente também pergunta como ela foi batizada. Se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se foi usado água como material físico para a execução do batismo. Às vezes a pessoa usa leite, usa terra, pega terra e joga terra no lugar, né? Usa café, usa pinga, sei lá, o que se usa por aí. Então, para igreja, pinga também? Pinga também? Em alguns rituais não é usado pinga, mas é usado álcool, né? Ou alguma a bandeira é usada com álcool. Você vê que já está induzindo a criança, né? Tudo depende disso. Outra coisa também é a reta intenção. Por que a Igreja Católica, por exemplo, não aceita batizados da Igreja Católica brasileira? Se for da Igreja Católica brasileira, o batismo para nós não vale. Por quê? Porque não tem reta intenção. Na Igreja brasileira, a pessoa não é batizada para entrar para a Igreja Católica brasileira e ser membro, ser um fiel ali. Geralmente, eles fazem batizados simplesmente porque você está pagando. Se está pagando, eles fazem o que você quiser. Casamento de homem com homem, manda hóstia consagrada pelo correio. Você pagando, eles fazem qualquer coisa que você quiser. E por causa dessa falta de reta intenção, a Igreja Católica Apostólica Romana não aceita quando a pessoa é batizada, por exemplo, na Igreja Brasileira. Mas quando vem, por exemplo, da Assembleia de Deus, como eu, que era da Assembleia de Deus, claro que eu era católico antes de ir para a Assembleia, mas às vezes a pessoa vem direto da Assembleia de Deus e não era católica antes. A Igreja Católica Apostólica Romana aceita o batismo da Assembleia de Deus. Por quê? Porque é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é feito com água, geralmente imersão,
e com reta intenção, porque a pessoa se batiza para ser um membro fiel da igreja, para seguir Jesus, né, com reta intenção. Então, essa é uma grande diferença. A questão de crianças. A gente toma, de uma certa maneira, como base, apesar de não ser base, Marcos capítulo 16, versículo 15. Apesar de não ser base. E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Toda criatura. Claro que essa palavra criatura, em grego, nós temos aí kitisei. Kitisei que vem, ele vem do dativo, né? É uma palavra usada no dativo singular, de ktisis. E algumas pessoas podem dizer, mas toda criatura, então eu posso batizar um cachorro, eu posso batizar uma planta. Não, que a palavra ktisis, ela está ligada com o ser humano, com antropos, também do grego, que é a criatura humana criada por Deus. O que seria crisma? Para nós católicos, a mãe pega o nenenzinho e leva para a igreja, mas o nenenzinho não pediu para ser católico. Ele está sendo batizado dentro da tradição de fé da mãe e do pai. Na crisma, que ele já tem 15, 16, 17 anos, aí ele vai tomar a decisão dele, não mais, né, levado pelo pai e pela mãe. Aí ele já tem a consciência de dizer, eu quero ser católico, apostólico, romano. E por isso, então, eu vou me crismar. Para nós, católicos, a crisma se tornou, então, um sacramento, que nós chamamos de sacramento da confirmação. Mas e se a pessoa não se crisma? O batismo perde a validade? Não. Não perde a validade. O batismo, uma vez batizado, ela é um sacramento ad eternum. Tá? Ou seja, foi batizado mesmo que vire pagão, mesmo que seja evangélico. Para nós católicos, a pessoa está batizada e pronto, acabou. Mas o pastor Cruvinel fez um link do batismo com arrependimento. Esse link, ele é um link lógico. O que eu quero dizer um link lógico, consequente, causa e efeito? Por quê? Porque eu tenho uma vida de pagão, eu tenho uma vida de ateu, né? Eu não sou católico e tenho uma vida aí adorando um outro Deus. A partir do momento que eu conheço Jesus e eu me converto, vamos dizer que o selamento desta conversão é o batismo. O batismo, quer queira, quer não, ele é visto também como ritual de iniciação. Em várias religiões isso acontece, não é só no cristianismo. Quando eu falo cristianismo, eu estou falando da igreja católica e evangélica, né? Aqueles que professam ser cristãos. O batismo não é visto como ritual de iniciação só para cristãos, mas tem no budismo, tem no shintoísmo, tem no islamismo, tem tudo quanto é religião, até na maçonaria, que diz que não é religião, tem rituais de iniciação. Para nós, né, o batismo ele é um ritual de iniciação, não deixa de ser. Você aceita Jesus, e aceitar Jesus implica no quê? Quando você conhece Jesus, implica que você quer mudar de vida e que você vai seguir os ensinamentos de Jesus. Ou seja, eu me arrependo de ser um assassino, eu me arrependo de ser ladrão, eu me arrependo de ser um pecador e vou seguir Jesus Cristo. E como eu quero seguir Jesus Cristo, para eu me iniciar nesse segmento, eu me batizo. Tá? Então, o batismo, ele é, vamos dizer, a consequência da conversão, do conhecer Jesus. Agora, dizer que é preciso o arrependimento, sim, claro, é preciso, não tem lógica você se batizar se você não se arrependeu. Mas então e a criança? A criança não tem cabeça para se arrepender. Mas Jesus não foi batizado? Jesus foi batizado, ele se arrependeu do quê? Então, eu não posso linkar, dizer que batismo é só para arrependimento. Não, se eu linkar e disser que para batizar a pessoa tem que ter pecado,
E uma criança não tem sentido batizar a criança não tem pecado. Bem, se eu tiver esse link, para eu batizar, a pessoa tem que ter pecado, então eu aqui estou dizendo que Jesus pecou. E para nós católicos, eu sei que também para os evangélicos, né, porque eu já fui um bom evangélico, eu era professor de escola dominical, eu sou teólogo pela Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, também eu fiz o curso de teologia básico, então eu conheço a doutrina, pelo menos da Assembleia de Deus, né? Por isso que ele defende a Assembleia. Entendeu, pastor Luciano? Por isso que ele falou que se chegar da Assembleia, ele aceita. Ele aceita. Você me dá uma parte depois, pastor. Você vai dar, você vai dar. Sim. Deixa eu só terminar. Eu sei que também para a igreja evangélica e para nós católicos, né, é fundamental o batismo. E para nós, Jesus Cristo não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado. Ah, mas ele se batizou para dar exemplo. Sim, ele se batizou para dar exemplo, mas a gente tem que entender que ele não tinha pecado. Se eu linkar a nível ontológico o conceito de batismo com arrependimento, eu forçosamente estou dizendo que Jesus pecou e porque ele pecou, ele foi batizado. Então, isso é um erro de doutrina, que é muito grave. Não estou falando que o pastor Cruvinel cometeu esse erro, não é isso, mas eu estou acenando para isso porque pela lógica, pela filosofia, né, e pela própria linguística, né, é um erro se a gente for por esse caminho. Disse sim, Cleudon. Disse sim. Aí... Peraí, pastor Roberto, já vou te dar a palavra já. Quer fazer alguma consideração, pastor Luciano? Eu entendo que as religiões, elas têm os seus ritos de iniciação, mas o batismo, eu não vejo como algo dentro do cristianismo, como um rito de iniciação. Eu vejo o batismo como uma ação daquele que já é consciente da sua condição de pecado, de pecador. Eu entendo a fala do padre, entendo, por exemplo, a questão do crisma, né, de uma pessoa já com a sua consciência ser crismada, eu entendo, mas o batismo é algo que o pai leva, que a mãe leva. E qual é o sentido nisso? Sendo que quem vai determinar se vai seguir ou não o catolicismo é a criança. Então, ao meu ver, eu vejo que o batismo ele não faz sentido, olhando por esse caminho, batizar a criança. Esse é meu ponto de vista. Pastor Roberto, lembrando que daqui a pouco nós já temos que ir para o intervalo, que metade do programa já foi, mas eu vou encerrando com a fala do pastor Roberto, se vocês quiserem depois contrapor na volta do intervalo. Pastor, pode dizer. Então, primeiro eu quero dizer que a posição que o padre Cleudon coloca é uma posição dogmática, na minha visão, mais do que exegética. É uma posição que deve ser respeitada, que é a posição da Igreja Católica Romana. Bom, mas eu sou um exegeta, então a minha questão é a exegese. O que é exegese? É tirar do texto o que o texto realmente diz. No meu entendimento, batismo cristão sem arrependimento é banho tomado. Não é o cumprimento da ordenança de Cristo, porque o batismo, ele para o cristão, o batismo em águas, ele representa a morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Agora, batismo em si não salva. Então eu vou fazer, o padre fez a citação de um texto de Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. O texto grego diz, Rops theosas, kai baptisteis, sotesetai. Cair, Efe Sobral e queridos amigos, eu sei que é uma questão muito acadêmica, mas presta bastante atenção, cair é uma conjunção aditiva. Em nenhum texto, para que ela mude de conjunção aditiva ou continuista, tem que ter uma outra partícula, que não tem, é simples. Quem crer e for batizado será salvo. Para ser salvo tem que ser batizado. Nesse texto, sabendo que o batismo em águas não salva, que batismo é esse? Porque a palavra batismo, padre Cleudon e queridos amigos, é uma palavra que é polissêmica lexical, isso ela é a polissemia. O que ela representa dentro do texto? Esse texto de Marcos 16 é batizado no corpo de Cristo. Por quê?
Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence do pecado. Lá em Tiago diz, crês tu em Deus? Fazes bem, os demônios creem e estremecem. Eu nunca vi nenhum demônio salvo indo para o céu ou tomando a comunhão em qualquer igreja, Eucaristia, nunca vi. Então, você tem que crer e ser colocado no corpo. Inclusive, batizado aqui em grego, é um auristo passivo. Quer dizer, ele sofre a ação. Primeiro eu creio e depois eu sofro a ação do Espírito Santo. Veja só, Edson Sobral, rapidamente. Quantos batismos tem na Bíblia? 1 Coríntios 10:2, batismo na nuvem no mar. Mateus 3, batismo de João Batista, chamando ao arrependimento. O batismo cristão não é para você se arrepender. Você já está arrependido. Os irmãos queridos aqui citaram muito, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá no Evangelho de Mateus 28, 19 e 20. Ora, mas o texto não fala só isso, o texto fala assim, fazer discípulo, aí sim, batizando em nome do Pai. Então, o batismo vem depois de ser discípulo. Como é que uma criança pode ser discípulo? Romanos 3:23 diz, e todos pecaram. Que consciência de pecado uma criança tem? Então, eu tenho dificuldade. Eu respeito muito, muito, muito. Na igreja evangélica, se alguém é batizado como criança, nós orientamos o novo batismo. É o que nós orientamos. Eu vou precisar ir para o intervalo, mas como não falou pela segunda vez o padre Miguel, quer fazer uma síntese aí sobre o que o pastor Roberto disse? O pecado que se fala da criança, vamos dizer assim, por assim dizer, é a herança que recebe dos nossos primeiros pais em relação a Adão e Eva. Os nossos primeiros pais pecaram e fica no homem a consequência desse pecado, a consequência do pecado do homem, que foi a desobediência de Adão, a desobediência de Eva. Então, carrega este germe do pecado. Então, subtende-se que exista este pecado que, com o batismo, né, é limpo, é restaurado, é transformado, voltando à origem, dos nossos primeiros pais, que não tinham pecado, mas depois pecaram, né, e viveram de modo imperfeito, e entrou toda a imperfeição do mundo. Né? Então, se entende-se isso, principalmente quando se faz uma catequese, uma pastoral catequética, se usa muito essa questão de Adão e Eva. Né? Essa questão, então, lá atrás do livro de Gênesis, da entrada do mal no mundo. Tá certo, eu vou para o intervalo comercial. A gente, no segundo bloco, não pode se estender mais nesse assunto, porque a gente vai debater sobre Maria. Porém, Padre Cleodoncio tem direito à sua resposta, né? Já que foi contestado pelo pastor Roberto. Nós já voltamos e quero lembrar que vocês podem conversar com eles na live que segue o programa. Se inscreva no canal do YouTube EV Sobral TV e, acabando o programa, a gente segue na live conversando com todos vocês. A gente já volta. Então, meus amigos, nós já voltamos e eu quero ouvir rapidamente o médium Edson Barbosa sobre o que ele pensa no que estamos discutindo hoje. Vamos ouvir. Maria, Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, a Mãe de Jesus, é por nós referendada como uma santa dentro da doutrina espírita. E nem poderia ser diferente, porque o nosso lema é: fora da caridade não há salvação. Maria, com certeza, é uma figura de grande valor na era cristã, tanto por ter recebido a missão de dar à luz a Jesus, quanto pela forma com que conduziu seu filho, sempre com amor, fé e sabedoria. Até mesmo nos derradeiros momentos do Calvário, a maioria dos que se declaram cristãos veem nela uma santidade. Outros já enxergam apenas como aquela que trouxe ao mundo Jesus. Mas é certo que em todas as vertentes de visões e crenças há
um grande respeito por sua figura e personalidade. Chico Xavier, nosso grande médium de Uberaba, no livro Entender Conversando, relata o seguinte: Nossa Senhora foi sempre na minha infância uma tutora a quem me dediquei de coração. Muitos amigos às vezes acham que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e Nossa Mãe na cristandade como sendo o vínculo maternal mais importante da terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Bem, gente, eu também sou exegeta, sou mestre em Sagradas Escrituras e fazendo doutorado pela PUC. Participo de um grupo de pesquisa chamado TIAT. TIAT é um grupo de pesquisa bíblico sobre o Pentateuco e é inclusive considerado o único grupo científico de estudo do Pentateuco da região sudeste aqui no Brasil. Cai é uma partícula muito interessante, porque ele também pode ser usado como advérbio, ele pode ser usado como adjunto adnominal. Como advérbio, por exemplo, é só você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 29. Lá, se você sabe um pouquinho de grego, você vai ver que cai é usado como advérbio. Então, dizer que ele é só uma conjunção coordenativa aditiva é reduzir muito, que nem reduzir a palavra Torá em lei. Torá não é só lei. Com relação ao arrependimento, sim, existem vários tipos de batismos. Mas para Paulo, a nível de batismo, de conversão, é o batismo que a gente tem de conversão, arrependimento e de aceitação a Jesus Cristo. Quando eu falo de aceitação de Jesus Cristo, eu falo das crianças. Por que batizar crianças? Porque pai e mãe são católicos e a gente tem na cabeça que aquela criança ela vai seguir os exemplos do pai e da mãe. Só que a Igreja Católica ela não é impositiva. Ou seja, ela quer seguir o exemplo do pai e da mãe. E se com 16 anos ela não quer seguir mais? Aí tem a crisma. Se ela não quer se seguir mais, ela não se crisma. Para nós católicos, continua sendo católica, apostólica romana. Mas se ela quer seguir um outro caminho, que é diferente do pai e da mãe, paciência. Nós batizamos criança, em decorrência e na confiança do testemunho dos pais. O pai e a mãe, cristãos, católicos, seguidores de Jesus, praticantes da palavra de Deus, vai criar esse filho na fé católica. E aí o batismo dele tem sentido para nós católicos. Então, não é só simples questão de dogma, é questão também da tradição, é questão também de fé, é questão também de palavra de Deus, Uma vez que, se a Bíblia diz que é para batizar todas as crianças, não crianças, mas todas as criaturas, a gente entende dessa maneira. É uma forma católica de entender. Sim. Quer fazer mais alguma consideração, pastores? Algum dos pastores quer fazer, para a gente já partir para outro assunto? Eu só digo que respeito muito a posição católica, porque é a posição da igreja. Eu tenho mestrado em teologia, fiz alguns títulos fora fiz língua grega na USP, E essa é a minha questão exegética, mas eu respeito a forma católica de pensar. Tá certo, a gente vai continuar esse assunto na live daqui a pouco, o programa termina, se inscreva aqui no canal, EV Sobral TV, e a gente já terminando o programa, a gente já segue para vocês também questionarem sobre o que está sendo dito aqui, Vocês telespectadores, nossos amigos e aqueles que já são sócios das nossas lives, Fiquem muito à vontade. Eu quero aproveitar e responder, o que me entrevistaram agora recentemente e perguntaram, e quando tem ofensas na live ou alguém chega? Quem chega com ofensa, que o nível não corresponde às nossas lives, essa pessoa na mesma hora é bloqueada, não é, pastor Roberto? Padre Cleodon, vocês sabem disso,
que uma coisa é brincar, né? E está ali na live, às vezes tornando até um pouco mais ameno o assunto tão sério. Outra coisa é ofensa. Ofensa não fica. E se bobear aqui, eles mesmos se encarregam dos processos. Então... Exatamente. Porque aqui, EB Sobral, só tem todos os participantes, embora às vezes não concordem, são pessoas sérias, pessoas comprometidas com as entidades a que representam, por exemplo, que é com o pastor, os padres são comprometidos com a igreja romana, nós com a igreja evangélica, mas somos amigos. Quem nos ouve fora sabe que nós somos amigos, às vezes não concordamos, mas tem... Ali na live, às vezes, tem muita brincadeira também, a gente acha graça. O padre Cleodon acha muita graça. Ué, você fica bravo, pastor, às vezes. Não. Mas já não está ligando mais. Quem fica bravo é meu advogado. É o que eu disse. É o que eu disse. E do padre Cleodon também, não é, padre Cleodon? Também. Bravo, né? Mas é brincadeira, gente, é brincadeira. Bom, a gente comemora agora um feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. E outra festa de Maria também se comemora no dia 12 de outubro, que é uma festa que recebe mais de 2 milhões de pessoas em Belém. Chama-se o Círio de Nazaré. E eu tenho nessas duas festas uma referência num dia só para essa homenagem a Maria, Mãe de Jesus. Pastor Roberto, quer começar a falar a respeito? E meus queridos amigos, o pastor Luciano Scala, ele escreveu sobre o assunto, assim, tem muito conhecimento. Eu vou compartilhar, eu escrevi um dos meus livros, Religiões, Seitas, Heresias Antigas e Reformadas. Eu trato do assunto do dogma da Igreja Católica Romana e também de outras igrejas católicas, porque não tem só a Católica Romana, como o padre Cleodon realmente falou aí. E também dessa visão devocional. Aliás, pastor, desculpa interrompê-lo, já interrompendo. Quem quiser retirar, eu tenho também esse livro do pastor Roberto. Quem quiser retirar, for de São Paulo, retirar na TV o livro, pode retirar aqui também na recepção. E na live, você aceita sortear um livro na live ou 2? Pode ser? Eu vou sortear sim, mas vou sortear a Vida da Igreja porque esse está esgotado. Se tem aí, eu tenho. Quem ganhar... Eu tenho. Então quem ganhar, porque esse livro está esgotado. Eu vou sortear. Não, eu tenho. Eu tenho a Vida da Igreja, o padre Cleodon tem sobre pneumatologia, que é um livro muito legal, que eu já li, sim, inclusive. Então vamos lá, posso continuar, EB? Claro que sim. Aliás, o Cleodon também vai sortear, também, porque está todo mundo pedindo essa cruz que ele criou, né? Que tem a primeira e última letra do alfabeto. Então, na nossa live hoje tem premiação, viu? O André já está dizendo aqui... Aqui, André. O André já está dizendo aqui que a cruz é para ele. Não vai fazer sorteio, vagabundo, não. É isso aí, padre, por favor. Você malandro no sorteio, não. A minha quebrou, padre. Sei. Aliás, deixa eu dizer, o pastor Luciano tem vários livros escritos. O padre Cleodon me presenteou com uma camisa de gola clerical, não é? E tá vendo, por a gente é muito amigo. Isso eu não sabia. Gola clerical, você, olha que legal. Você deve ficar bem, Roberto. Faz alguns anos, ele me entregou aí na TV. Porque olha, nós somos amigos, não temos dificuldade. Mas os pastores americanos, a maioria usam, não acho legal, acho bonito. Eu gosto de usar. Acho bonito. Mas eu acho bonita essa branca que o padre me já usou, pastor Luciano, você já usou alguma vez? É que com esse calor que a gente passa, né? Ainda não tive a oportunidade de usar, viu? Ainda não tive a oportunidade. Mas é que assim, o calor... Estou aceitando o presente. Ai, padre! Olha, o pastor Luciano tem vários livros escritos, viu? Aproveitar também para sortear. Então o pastor Luciano vai me... Como? Repete, pastor. Eu quero sortear um livro meu hoje. Sim. Na live. Qual seria? Por Amor à Sua Palavra. É um livro muito bonito que eu fiz na época da faculdade de teologia. E nesse livro eu falo sobre o amor, né? O preço que nós pagamos, às vezes, por amar a palavra. E eu cito nesse livro nada mais, nada menos do que Dom Oscar Romero. Eu cito a missionária irmã Dorothy Stang. Eu cito Martin Luther King, que foram martirizados, né? Sim. Morreram por uma causa muito nobre. Sim.
Posso continuar agora? Sim, só para concluir aqui, já que ele citou Dom Oscar Romero, que é o mártir contemporâneo da igreja, né? E eu sempre digo, pastor Luciano, que as pessoas têm que entender que aqueles que olham mais pelo social, pela causa social, sempre foram os mais julgados, sempre foram os mais questionados, né? Vou te citar Dom Helder Câmara, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E Dom Helder, ele acabou falecendo. Dom Helder acabou falecendo na igreja dele, onde ele falou, não, agora eu quero morar lá. E foi para lá que ele foi. Já bispo podia ter outra posição, mas ele quis ir para a igreja de Olinda, lá em Recife, lá em Pernambuco, aonde ele começou, né, a vocação dele, né? E foi um homem muito simples, que lutou pelas comunidades de base, né, pelos mais pobres, fez uma aproximação grande, né, da fé cristã com outras denominações. Com Milton Nascimento fez uma missa linda, né, que chama-se Mariama. E quando você citou Dom Oscar Romero e outras pessoas que a gente conhece dentro da igreja evangélica, que são verdadeiros mártires, né, por amor à palavra. Agora, eu fiquei curioso com o livro. Eu vou sortear para mim, entendeu, Salomão, esse livro? Faço questão de levar pessoalmente, entregar em mãos, uma dedicatória para você. Que bom. Agora, pastor Roberto, estou aguardando ansiosamente sua opinião sobre Maria. Muito bem. Maria é uma santa, no sentido de ser um instrumento de Deus. Qualquer pessoa que disser que Maria que não foi um instrumento de Deus está completamente equivocado. Chega a ser quase uma blasfêmia diminuir a obra que Maria teve no sentido do Filho de Deus tabernacular, quer dizer, fazer morada aqui na Terra. Ela é chamada de uma palavra grega, que é o makarios, que é feliz, que é bem-aventurada. Ela foi chamada de bem-aventurada. Então, de fato, Maria tem um papel muito importante na obra da redenção, no sentido de ser o instrumento por onde Jesus tabernaculou, Jesus veio à Terra. Agora, nós evangélicos, meu amigo Hervé Sobral, temos uma visão diferente dos nossos amigos católicos romanos. Porque Maria, inclusive, diz, fazei tudo que meu filho mandar. E esta palavra nós levamos à risca, essa orientação de Maria. Nós não entendemos Maria como uma santa no sentido de intercessora. Por quê? Porque na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz a Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo o homem. Então não é nem Pedro, nem Tiago, nem João, não é? Que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Isso não diminui a importância dela e dos apóstolos, mas a nossa concepção de santidade é diferente. Nós não acreditamos na visão romana da canonicidade, vamos canonizar tal pessoa ou santo, nós não acreditamos nisso. E mais uma vez, em que pese merecer o nosso respeito, mas nós pregamos diferente, pregamos que isso não é correto, ensinamos que a devoção deve ser só dada a Jesus. Os romanos, os católicos romanos, e aí os padres podem explicar melhor, tem uma visão da dolia, hiperdolia e latria, ou latreia, não é, que seria veneração aos santos, a veneração a Maria e adoração a Deus somente. Mas na prática nós vemos que e aí acho que até o padre Cleodon, numa outra oportunidade, alguns anos atrás, falou num programa que a questão popular, a adoração popular que o povo católico faz, não é uma orientação da igreja. Me parece que foi isso, que não é uma orientação da igreja. De qualquer maneira, esse tipo de comportamento ou de entendimento que Maria ela pode interceder com relação à salvação ou qualquer tipo de intercessão, no entendimento do texto bíblico, é equivocado.
outras doutrinas com relação a Maria, nós nos levantamos. Por exemplo, a perpétua virgindade de Maria. Nós temos muita dificuldade com isso, mesmo porque no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então, é óbvio que Maria teve, no nosso entendimento do texto lido, outros filhos. Aqui eu já quero fazer um desagravo, vocês me conhecem há muitos anos. Essas pessoas, seja de qual denominação for ou religião for, que vilipendiam a fé alheia, são passíveis de processo, artigo 208 do Código Penal, inclusive. Pessoas que quebram imagens. Eu acredito que essa questão é de foro íntimo. Eu prego que é errado, mas eu não posso impetrar minha fé nem minha visão a quem quer que seja. Está dada a minha opinião. Certo, eu vou passar ao pastor. Eu queria aproveitar e até comentar que ainda no Senado, meu amigo Magno Malta, e que também tem um programa aqui na casa, né? Magno levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, colocou no púlpito, né? E ele, na época, ele fez uma defesa sobre o que estava acontecendo contra aquela exposição artística que foi, se não me engano, do Santander, não é isso, gente? Me corrija se eu estou errado, eu acho que foi do Santander. E ele disse que ele se sentiu ofendido como cristão, não por causa da imagem, do que era, mas da forma como foi conduzida aquela expressão, se é que pode se chamar artística, né? Então a gente já fez um debate sobre isso, existem várias opiniões a respeito. Mas eu queria ela representa, né, Vê? Queria que o pastor Luciano desse seguimento à fala do pastor Roberto com relação a isso, ou se divergem em algum momento. Não, a fala do pastor Cruvinel, ela foi coerente, foi, ao meu ver, coerente com aquilo que penso também acerca de Maria. Nós respeitamos Maria. Acredito que a igreja evangélica, ela se cercou de um preconceito, no modo geral, sem generalizar, mas no modo geral se cercou de um preconceito com Maria. Mas, ao meu ver, Maria ela tem um papel muito importante, mas não fundamental, né, ao meu ver, dentro do projeto de Deus para a humanidade. Então, quando nós olhamos para Maria, nós entendemos que Maria ela tem um papel fundamental por ter sido escolhida para ser a mãe de Cristo, para carregar Cristo, para cuidar de Cristo. Mas nós não entendemos, por exemplo, nós temos dificuldade para entender aquilo que a própria Bíblia não vai falar acerca de Maria. Nós percebemos que, depois dos evangelhos, nós encontramos um silêncio acerca de Maria. Então, a nossa dificuldade ela está justamente nesse fato, por não encontrar uma base bíblica que vai mostrar, por exemplo, que Maria foi assunta ao céu, que Maria ela se tornou uma intercessora, que Maria ela tem alguns outros papéis que, biblicamente, nós não encontramos. Então, eu vejo que o limite de nós acreditarmos em algo diferente daquilo que a igreja evangélica se posiciona, fica justamente no limite bíblico. O que a Bíblia fala acerca de Maria? Quais são as passagens que a Bíblia cita Maria? Como ela é colocada? Ela em nenhum momento é colocada como uma mulher perfeita, no sentido de não ter cometido pecado. Em nenhum momento a Bíblia vai colocar Maria, por exemplo, como uma virgem perpétua. Em nenhum momento. Mesmo porque não teria problema se ela tivesse outros filhos, né? Isso pelo menos na minha concepção e olhando biblicamente. Então, ao meu ver, os nossos limites eles ficam aí. Quando foge daquilo que nós acreditamos que está dentro da Bíblia, nós não encontramos como fundamentar uma crença, um dogma em cima da imagem de Maria. Mas como o pastor Cruvinel colocou, eu também coloco, eu respeito. A minha formação ela foi toda dentro de uma faculdade católica. Fiz filosofia em faculdade católica, fiz teologia em faculdade católica, fiz bioética dentro de faculdade católica e sempre estive muito bem com eles. Por quê? Porque sempre existiu respeito. Então eu entendo de forma muito respeitosa o posicionamento da Igreja Católica Romana acerca de Maria, né? Mas nós acreditamos diferente por não encontrar
um embasamento bíblico para nós acreditarmos nesses dogmas que são colocados pela Igreja Católica Romana. Alguns pastores, figuras públicas, como o pastor R.R. Soares, já disse mais de uma vez em seus cultos que ele ama Maria, pelo que ela representou ou representa. E ele diz, amor não é, mais ou menos o que vocês disseram, né? Não é veneração, não tem nenhum sentido de idolatria nisso, né? E por mais de uma vez eu vi manifestação de alguns artistas gospels, como a Cassiane, né, e outros que se referiram a Maria assim. Agora, depois eu gostaria de saber por que existe esse preconceito de algumas denominações, como é que vocês veem isso? Portanto, eu quero, antes de passar a palavra dos padres, exibir esse vídeo de um amigo do pastor Roberto, o pastor Richard, que mandou aqui a sua posição com relação a isso. Vamos ouvir. Olá, EV. Graça e paz a todos. É sempre um prazer e uma imensa satisfação estar aqui participando do seu programa e, de alguma forma, poder estar colaborando com o Evangelho da Revelação. Sobre o tema abordado, nós, da comunidade do Evangelho e Vida, enxergamos Maria como um instrumento usado pelo verdadeiro Deus, o Altíssimo, aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pôde ver, para se manifestar à humanidade. Sobre batismo nas águas, o que está escrito na palavra de Deus, que é o Evangelho. Disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, biblicamente, já está condenado. Acreditamos no batismo através das águas, que é a confissão da nossa fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, a diferença que existe entre o batismo nas águas, o que está escrito na palavra de Deus, que é o Evangelho. Disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, biblicamente, já está condenado. Acreditamos no batismo através das águas, que é a confissão da nossa fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, a diferença que existe entre o batismo de João, interligado ao batismo de Moisés, e o batismo de Jesus. O batismo de João é batismo de arrependimento e o batismo de Jesus, batismo de sepultamento. Deus abençoe a todos, graça e paz a todos. A gente pode discutir mais sobre isso, né, sobre essas questões que ele colocou também do batismo na live daqui a pouco, né? Vou passar agora a palavra para o Padre Miguel e depois o Padre Cleodon. Padre Miguel, o senhor ouviu as considerações? Como é Maria na sua formação? Como o que representa Maria para os católicos? Então, Maria para nós é a mãe do Filho de Deus, né? É a mãe de Deus quando a gente fala na segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? A mãe de Deus, ou como nós conhecemos, né, o dogma da Theotokos. O dogma é uma verdade de fé. Ou você crê no dogma, né, ou você não crê, né? Você precisa crer para ser católico, né? Nos dogmas da Igreja Católica para poder viver e professar a fé católica dentro do próprio creio católico, né? Em relação aos dogmas também marianos, né? O dogma da Virgem Mãe de Deus, o dogma da Imaculada, o dogma da Assunção de Nossa Senhora,
para que a gente possa realmente ter em Maria um exemplo para que também nós possamos seguir. Quando falamos na intercessão de Nossa Senhora, quer dizer que nós temos ela também como um exemplo de mãe, e lembramos daquele capítulo da bodas de Canaã, né? Onde ela vai, pede pelo filho, interceder pelos noivos lá no casamento, pelo casal no casamento, onde estava faltando vinho. Então, nós temos aí o pedido da mãe para com o filho, né? E Jesus replicando a Maria, até usando uma palavra forte, né? Mulher, né? Ele transforma, então, a água no vinho. Então, nós temos aí a intercessão de Nossa Senhora como nossa mãe, aquela que vai interceder por nós, como as nossas mães fazem muitas vezes por nós, diante dos nossos pais, diante da nossa vida, a mãe que se coloca em risco, a mãe que dá até mesmo a sua vida pelos seus filhos. Então, eu, Padre Miguel, entendo também nesse sentido, em relação à intercessão à Nossa Senhora. O que eu vejo também, muitas vezes, como que eu vou falar? Um certo desvio na devoção mariana dentro da própria Igreja Católica. Cria-se muitas devoções, né? Cria-se muitas coisas e foge do verdadeiro essencial, né? Daquilo que representou, daquilo que representa Nossa Senhora para nós católicos apostólicos romanos. Tá certo. Padre Cleodon. O pastor Cruvinel tocou em vários assuntos que em pouco tempo é complicado explicar tudo, mas vamos lá. Para nós, Jesus não é o único intercessor. Quando lá em Timóteo diz que ele é o único intercessor, a palavra mesites, ela tem um advérbio ali que muda a palavra mesites e intensifica a palavra mesites. Então, quando a gente escuta a palavra mesites ali, a gente precisa entender que entre Deus e o ser humano, Jesus é o único, e realmente é o único que dá salvação. Nenhum outro nome, nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum Deus. Os anjos, arcanjos ali, eles pegam as nossas lágrimas no cálice e levam diante do Cordeiro. E isso mostra para nós que os anjos, arcanjos são intercessores. Então a gente não vê Jesus como o único que possa interceder por nós. Diante do Pai, sim, mas falando com Jesus, levando os nossos pedidos a Jesus, a igreja, a nível doutrinário, ela vê de uma outra maneira. Por isso que ele falou de perdulia, superdulia e outras coisas mais. Com relação, por exemplo, o que ele falou da virgindade. Já Isaías diz, o profeta Isaías diz que uma virgem dará à luz a uma criança. Virgindade para nós é que Maria, sem ter sexo com um homem, Maria engravidou. A Bíblia diz que ela ficou grávida do Espírito Santo. Então veja bem, o que o Padre Miguel também salientou. Maria é humana. Nós católicos nunca dissemos que Maria é deusa ou uma super-herói. Maria é humana, mas ela ficou grávida, presta atenção, que isso daí também é resposta de uma outra intervenção do pastor. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que é Deus. Tá certo? O Espírito Santo é Deus. E ela ficou grávida de Jesus, que é Deus. Maria é mãe de Jesus, que é Deus. Por isso que a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ao mesmo tempo que ela é esposa de Deus, porque quem deixou ela grávida foi o Espírito Santo. E ela é filha de Deus, porque ela também é filha do mesmo pai de Jesus, que é Javé ou Jeová. Então Maria é mãe de Deus Pai, é filha de Deus Pai, é mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Isso ninguém tira.
É perigoso eu dizer que Maria teve mais filhos. Por que é perigoso? Olha, desculpa, mas eu vou ser muito claro, porque eu tenho pouco tempo. Se eu disser que Maria teve mais filhos, eu estou dizendo que ela chifrou o Espírito Santo. Maria é adúltera e o Espírito Santo é chifrudo. Você entendeu? Na nossa cultura? Entendi. Na nossa cultura é isso. Mas na nossa cultura é isso. Isso é pecado, isso é profanação. Isso é sacrilégio. Dizer que Maria chifrou o Espírito Santo. Bem, a Bíblia foi escrita por homens. E atrás da Bíblia tem todo um machismo, um patriarcalismo. A Bíblia vai falar que Enoque subiu aos céus. A Bíblia vai falar de Melquisedeque, de uma certa maneira, porque Melquisedeque aparece, de repente some. A Bíblia vai falar do arrebatamento do profeta Elias. A Bíblia vai falar que Deus enterrou o corpo de Moisés. E para muitos judeus, Deus não é coveiro. Para muitos judeus, aquele verbo enterrar significa que Deus levou Moisés, arrebatou Moisés. A Bíblia fala até do arrebatamento de Paulo. João, quando escreveu o Apocalipse, fala que foi arrebatado aos céus. Só homens. Por quê? Porque a Bíblia, de uma certa maneira, ela tem um Citizenleben, que é um pano de fundo, que atrás das escrituras, esse pano de fundo, ele é patriarcal, ele é machista. Maria não é importante? Se ela não fosse importante, ela teria morrido na hora do parto. Maria estava viva até a cruz, porque foi importante o papel de Maria na frente da cruz, quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? E quando ele olha para Maria, ele vê o rosto do Pai. Ali, quando ele estava morrendo, no último suspiro, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele olha para a mãe dele, e na mãe dele ele vê o amor do Pai. Maria é importante porque depois que Jesus morre, Deus dá um presentão para Maria. Ela se encontra com o filho ressuscitado. Segundo presentão que Maria tem, ela recebe, ela tem um reencontro com o Espírito Santo em Pentecostes. Ela tem um reencontro com o Espírito Santo em Pentecostes. Se Maria não fosse importante, qualquer mulher... Veja, eu não estou falando de Maria deusa. Tudo que eu estou falando aqui é de Maria mãe. De Maria mãe. Se Jesus tivesse irmãos, ele não teria falado para João: João, eis aí a tua mãe. Se Jesus não ligasse para Maria, não ligasse, fosse uma mulherzinha qualquer, ele não teria falado para João cuidar dela até a morte dela. Ele não teria falado. Quando Jesus morreu, ele deixou a mãe dele muito segura. Muito segura. Padre, infelizmente eu vou ter que interromper. E eu vou pedir aos pastores, e de modo especial... É isso que eu ia falar. Então, eu ia falar isso agora, porque como houve várias situações, né? Eu ia justamente dizer isso, pastor Roberto. Que bom, então, que você anotou, porque eu ia pedir para os meninos te mandarem os itens, mas se você anotou, melhor ainda, né? E para o pastor também, se você puder passar para o pastor Luciano, e os meninos também, o Salomão mesmo, pode estar repassando alguns pontos para a gente dar continuidade agora na live. Né, Padre Miguel, também um grande abraço para vocês, até daqui a pouco na live que segue aqui no canal do YouTube EV Sobral TV, que agora o bicho vai pegar, porque eu fiquei curioso com várias situações. Não pode refutar agora não? Meu filho, já foi, eu interrompi ele por isso. Olha, nós sempre terminamos com uma música, pastor Luciano. Hoje nós separamos dois clássicos que independem da questão de devoção, né? Porque ele é cantado também por ateus, por agnósticos, e a gente pegou, na verdade, nessa canção, duas situações dela com o mesmo cantor, né? Dela gravado na Basílica, que é histórica, de Santa Maria, na Itália, né? E agora, recentemente, na pandemia, a gente nota que nesses 10 anos houve um envelhecimento físico em Andrea Bocelli, né? E ele cantando com orquestra
exatamente 10 anos atrás, pela primeira vez quando ele gravou na Basílica de Santa Maria, e agora recentemente no período da pandemia, Ave Maria. A gente encerra dessa forma e a gente se vê daqui a pouquinho na live no YouTube, canal EV Sobral TV. Se não tem aí Instagram, você poderá acompanhar já daqui a pouco pelo nosso canal do YouTube.